Começa aqui o Fogo contra Fogo, Marinho Pinto e Paulo Moraes, boa noite. Vamos começar hoje pela Operação Labirinto, os vistos gold, já aqui foi abordada, mas vai-se sabendo mais coisas. São pessoas, por exemplo, que havia um negócio de 100 milhões de euros aqui para Lisboa. Quando há muito dinheiro, há corrupção, é assim, Marinho? Facilita. Onde há poder, há corrupção. Sempre foi assim e, ouso dizer, sempre será assim. O verdadeiro combate contra a corrupção não é aquele que quer eliminá-la, porque isso é uma utopia, é aquele que quer reduzi-la a padrões relativamente pouco danosos na sociedade. E como é que isso se faz? Bom, através de uma denúncia pública permanente, através da consciência ética das pessoas, através de mecanismos jurídicos, através da investigação criminal, através de um conjunto enorme de medidas e de meios, mas sobretudo através da mobilização de vontades da sociedade. Na Suécia há corrupção, na Noruega há corrupção, nos países mais envolvidos há. Agora, é a níveis, quase diria, residuais, comparados com a que tem em alguns países, como Portugal, Espanha, América Latina, África, então é um caos aquilo. Ora bom, isto é terrível. Onde há poder, geralmente há a tentação de utilizar esse poder em benefício pessoal, em benefício económico de quem tem o poder. A corrupção é isto. É ter um cargo, ocupar um cargo público e proferir decisões no âmbito desse cargo em benefício próprio. É um país de cunhas, Paulo. Portugal é um país de cunhas, é um país de corrupção. Porque neste caso também temos corrupção com benefício próprio, sim, de algum modo, mas nem sempre com benefício monetário, digamos assim. Há pessoas aqui envolvidas que sabe-se que não tinham benefício monetário, ou seja, era mais por cunhas. E alguns porque sabem que se não entrarem neste esquema, como a corrupção é sistémica, podiam ser prejudicados. É que o problema da corrupção Mas esses são vítimas ou não? São vítimas também, naturalmente. O problema da corrupção em Portugal é que, para além do facto de que, na última década, Portugal foi o país no mundo que mais piorou em termos de corrupção, é que o problema da corrupção, como dizia o Dr. Marinho Pinto, eu concordo, existe corrupção em toda a parte do mundo. O problema é quando ela está a crescer. E na década 2000-2010, o país do mundo que mais se depreciou em termos de transparência foi Portugal. Mais do que qualquer outro país do mundo. Nós, em termos Mas associa isso à vinda de dinheiro da Europa, por exemplo? Associa isto a uma política completamente ligada aos negócios, numa promiscuidade absoluta, porque a política em Portugal tornou-se ela a principal fonte de corrupção. A ligação entre a política e os negócios é de tal ordem que hoje, no ADN do nosso regime, temos a corrupção como fazendo parte do funcionamento do próprio sistema. É evidente que vistos gold na Suécia não trariam grandes problemas porque a máquina da administração é séria. Agora, acontece é que na Suécia eles não estão muito preocupados com os vistos gold, estão preocupados essencialmente em receber no seio do seu país pessoas que são refugiados políticos, etc, etc. Porque os vistos gold, mesmo em Portugal, são à partida uma medida má, no meu ponto de vista, porque, vamos lá ver, o visto gold, na perspectiva de que alguém vem para Portugal criar riqueza, poderá eventualmente fazer sentido. Mas nós, para isso, já temos a lei da nacionalidade que permite que quem trabalha em Portugal, quem tenha filhos em Portugal, quem casa em Portugal, ao fim de reunir um conjunto de condições e ter filhos em Portugal, etc., possa ter residência e, posteriormente, a nacionalidade. Sim, mas agora, esse é quase como que comprado por 500 milhões. Absolutamente. Comprado euros, e sem qualquer efeito produtivo, porque estes vistos gold, em teoria eu já estaria contra, mas ao fim de 2 anos e tal de funcionamento, em que tivemos o vice-primeiro-ministro, que era no fundo o diretor comercial dos vistos gold, andava pelo mundo todo a vender os vistos gold, o que é que nós temos ao fim de 2 anos e tal? 1000 e tal vistos atribuídos por questões que têm a ver com compra de habitações, acima de 500 mil euros. Depois, umas centenas por transferência de capital. E pela via do investimento produtivo, temos, tanto quanto eu saiba, 10 empregos criados em Portugal. Aliás, eu disse aqui a semana passada, os vistos gold são um programa de uma qualidade tão fraca, conseguiram criar 11 arguídos, 11 detidos e 10 empregos. Portanto, isto é um programa claramente mau. Porque trazer para Portugal ricos que não vêm para cá fazer nada de produtivo não interessa. É assim, nós em Portugal, ricos que não fazem nada e ricos improdutivos, já temos que chegar. Nós precisamos é de pessoas que venham para Portugal criar riqueza. A discussão aqui criar riqueza, criar fábricas, criar plantações. Gera sempre riqueza porque a compra do imobiliário gera riqueza. Esquecendo da corrupção. Sabe, Dr. Paulo Moraes, entraram em Portugal com esse esquema, se quiser, com essa medida, mais de 1000 milhões de euros. O doutor diz, não geraram emprego.
diretamente não geraram, mas é dinheiro que é depositado nos bancos portugueses e que os bancos utilizam no crédito. Portanto, quanto mais dinheiro houver, ou seja, o que é que faz o triunfo da Suíça? É o dinheiro dos seus bancos, o dinheiro estrangeiro que vai para os seus bancos. A sua capacidade económica produtiva, digamos assim, é pouco importante. É o dinheiro. O que é que fez o Luxemburgo, a prosperidade do Luxemburgo? É o dinheiro de empresas que foge para lá enquanto paraíso fiscal dos países de origem. Deixe-me interromper. Se em vez de 10 milhões... discordar do seguinte, é que, em primeiro lugar, o dinheiro que em Portugal vai para os bancos não vai para as empresas. Os bancos recebem o dinheiro e, normalmente, investem em dívida pública portuguesa. Porque é sabido que os bancos portugueses não emprestam dinheiro às empresas. Portanto, isso é uma falta. Emprestam alguma Mas, coisa, além disso, vamos lá ver. Ou há liberdade total de entrada em Portugal, e não há, porque nós estamos no espaço Schengen, claro. Ou então há regras, porque é evidente também se podia vir instalar aqui a máfia e as tríades mafiosas chinesas e todos trariam muito dinheiro. Mas o dinheiro não é o único argumento. Para deixar entrar pessoas no espaço Schengen, na Europa, através de Portugal, tem que haver um conjunto de condições. E eu acho que essas condições excepcionais, porque os europeus circulam livremente no espaço europeu. Sim. As pessoas de fora não circulam. Mas há e a condição excepcional é a criação de emprego. Não vejo outra que permita trazer pessoas para cá só porque têm entender dinheiro. isto como um negócio, não é? Ontem ouvimos Paulo Portas a defender a sua dama, digamos assim. E Paulo Portas dizia que não se pode confundir a árvore com a floresta, no sentido de a corrupção que possa haver nesta questão dos vistos gold não deve ser confundida com a bondade dos vistos gold em si. E apontou 14 países europeus, alguns do espaço Schengen, onde existe vistos gold com regras semelhantes, algumas até mais facilitadas que Portugal. Não devemos entrar nesse jogo, Paulo? Não, acho que não. Nós devemos, nem tudo que vem da Europa é bom, naturalmente, há muita coisa positiva, muita coisa negativa. Inglaterra, Espanha, Bélgica, por exemplo. Só que as pessoas que vão para esses países, primeiro têm um crivo muito maior. Não entra em Inglaterra uma pessoa perseguida pela Justiça dos Estados Unidos como entra, por exemplo, em Portugal. Isso não existe. Ou seja, há um crivo muito maior. E o dinheiro interessa, naturalmente, mas interessa o dinheiro produtivo. Porque nós também temos muitos ricos em Portugal. E o que é que os portugueses ganham com isso? Aliás, nós em Portugal, nos últimos anos, temos visto crescer o número de multimilionários. E eu pergunto, o que é que o país ganha com isso? O que é que as famílias ganham com isso? Absolutamente nada. Não é o facto de vir para Portugal muita gente muito rica que enriquece o país. Há países muito pobres que têm lá gente muito rica. O que enriquece o país é a criação de emprego, a criação de riqueza, a criação de fábricas. E tudo que não vá nesse sentido, acho que não tem qualquer vantagem. Aqui há duas dimensões. Há a dimensão política, podemos discutir a bondade da decisão. Eu pessoalmente até concordo, acho que era uma maneira de trazer dinheiro para Portugal. E dinheiro entrado para Portugal, depositado nos bancos, pode ser disponibilizado para as empresas, pode financiar a atividade económica produtiva e nessa medida pode-se dizer que é indiretamente produtivo. Mas há o caso de polícia, não é? O caso de corrupção que se instala à volta disso. Ora bem, e acontece porque não há mecanismos. Mas concorda com Paulo Portas quando ele diz que não se deve confundir a árvore com a floresta? É Sim, isso? eu acho que devemos separar as duas coisas. Há aqui um caso de direito criminal, claro, que é a utilização, criar à volta disso. Se é verdade tudo o que se tem dito, porque nós estamos ainda numa fase processual onde só lidamos com indícios, que é uma fase... Agora, há aqui coisas preocupantes na parte criminal. Na parte criminal. Eu fico absolutamente espantado quando vejo um juiz desembargador que dirige o Serviço de Informação e Segurança da República Portuguesa a ir despistar escutas a uma pessoa no registro e notariado. A pergunta é esta: que escutas é que o SIS foi despistar lá? Se são escutas ilegais de qualquer pessoa, de qualquer coisa, a obrigação do SIS era comunicar ao Ministério Público, imediatamente, porque estamos em presença de um crime, de uma escuta ilegal. Se são escutas da Polícia Judiciária, o que o SIS está a fazer é obstruir a justiça. É a impedir que a Polícia Judiciária, que é a polícia, o órgão de polícia criminal, cumpra a sua obrigação de fazer escutas para recolher provas de um determinado crime. Portanto, quando o próprio Serviço de Informações e Segurança, um serviço estratégico na República, se dá esse trabalho, dirigido por um juiz,
Bom, isto é, das duas uma. Eu estranho que esse juiz não tenha que explicar publicamente e não tenha que explicar isto em sede própria. Agora, isto é o aspecto mais negativo. Há aspectos positivos e eu gostava de os realçar aqui nisto. Em primeiro lugar, isto é levado a cabo por um departamento do Ministério Público, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, o DCIAP. Eu já nem me lembro do nome do diretor. Ou seja, é uma pessoa que está a trabalhar como se deve trabalhar nisto. Não anda nos jornais a dar entrevistas, não anda nas televisões. Eu já nem me lembro do nome do diretor do DCIAP. Esta postura de reserva e de humildade finalmente reconduz o Ministério Público, apesar de continuar lá muito vedetismo disfarçado e oculto, reconduz o Ministério Público à sua verdadeira função de garante da legalidade democrática. E uma das formas de garantir a legalidade democrática é fazer a perseguição, a investigação criminal e fazer a perseguição criminal. E depois, a outra dimensão importante para mim é termos um juiz, e falo do Dr. Carlos Alexandre, em relação ao qual ele até pôs um processo-crime a mim, eu tenho criticado muitas vezes e continuarei a fazê-lo quando achar que o deva fazer como cidadão, que sou na plenitude dos meus direitos, mas tenho que elogiar a coragem deste homem. Ele, neste momento, independentemente daquilo que se vier a provar e do que for o final deste processo em julgamento, ele, neste momento, é o Estado de Direito português. Ele é o Estado de Direito. E ter um juiz com coragem para fazer o que ele tem feito, às vezes errando, e eu próprio já o disse e repito e continuarei a criticar, mas agora é um momento para o elogiar. De dizer claramente que ele é o Estado de Direito português e ele é a garantia de que há uma justiça que pelo menos procura ser independente. Nem todos são, porque neste processo, se formos olhar, há juízes que levantam grandes suspeitas. O diretor do SIS, o próprio Dr. Antero Luís, que anda ainda, estive a ver há um bocado no Correio da Manhã, anda aí a promover negócios, a fazer negócios. Há escutas comprometedoras, há almoços e jantares. Eu acho que o Dr. Antero Luís é uma pessoa de grandes qualidades profissionais e de caráter. Mas estas questões de andar juízes de direito a envolver-se em negócios, mesmo que indiretamente, não abona o prestígio da sua função. Este processo pode trazer algumas surpresas. Uma delas é um dos nomes que surge associado à investigação Labirinto, que é o nome de Marcos Mendes, o dirigente do PST. Marcos Mendes negou ter exercido funções de gerência na empresa JMF relacionada com o caso de corrupção nos vistos gold. E serei muito claro e muito direto, porque quem não deve, não teme. Não tenho nada a ver com este assunto. Primeiro ponto, esta sociedade que sou sócio é uma sociedade que foi criada em 2009. Não tem nada a ver com vistos gold. Em 2009 nem se falava, nem havia vistos gold. Foi uma realidade que foi só criada em meados de 2012. Segundo ponto, foi uma sociedade à qual aderi com mais 3 pessoas, depois de ter deixado a vida política ativa, para dar um rumo profissional à minha vida, e, sobretudo, no meu caso, a pensar eminentemente na área da consultadoria. Em qualquer circunstância, nunca fui gerente, nunca exerci qualquer cargo na sociedade e acabei até por razões da minha vida por não prestar qualquer atividade profissional a esta sociedade. Terceiro ponto, pelo menos desde 2011, sublinho desde 2011, ainda antes da criação de vistos gold, que esta sociedade, na prática, não tem atividade. No meu caso, desde 2011, que não fui convocado para nenhuma reunião, não fui a nenhuma reunião, não tomei nenhuma decisão, não oferi um único euro. Tudo já depois de 2011. Quarto, e provavelmente ainda mais importante, face àquilo que tem sido dito nas últimas 24 horas. Quero aqui dizer de uma forma muito clara o seguinte: enquanto sócio desta sociedade, nunca tive uma reunião, um contacto, uma diligência, nem sequer uma conversa sobre vistos gold, seja dentro da sociedade, seja fora da sociedade. Nada. Paulo Moraes, sai chamuscado de algum modo Marcos Mendes? Alguns queimam-se, outros ficam meio chamuscados ou não? Sabe que o problema que Luís Marcos Mendes aqui refere, aliás, o que ele não refere é um problema mais grave do que o que ele justamente não refere, peço desculpa, que é, Luís Marcos Mendes é consultor de uma das maiores sociedades de advogados portuguesa, que é a Sociedade Abreu Advogados.
E quando nós vemos um conjunto de comentadores que aparecem na televisão, entre os quais naturalmente se inclui Luís Marques Mendes, Nuno Moraes Sarmento, Lobo Xavier, Proença de Carvalhos e muitos outros, são pessoas que aparecem a comentar no espaço público e a emitir opiniões, mas esquecem-se de dizer qual é o registro de interesses que efetivamente têm. Nós vemos muitas vezes alguns destes advogados a comentar a TAP, a ANA, a EDP, etc., quando eles próprios têm interesses nessas empresas. E o facto é que Luís Marques Mendes comenta, e ainda bem, há liberdade de expressão em Portugal, mas ele devia clarificar, como todos os outros, não é só ele, qual é o seu registro de interesses. E, naturalmente, quando ele está ligado a uma grande sociedade de advogados, tem os interesses dos clientes que são clientes dessa mesma sociedade de advogados. E o que é facto é que Luís Marques Mendes, que aparece a comentar, e bem, como digo, todas as semanas no espaço televisivo, devia clarificar esse aspecto, que é, eu estou aqui, tenho estas opiniões, mas estas opiniões estão influenciadas pelo facto de eu pertencer a uma sociedade de advogados que tem como clientes alguns dos grandes grupos económicos portugueses. Portanto, essa é que é a questão. Não é por isso que Marques Mendes sai chamuscado, mas todos os outros deveriam ser permanentemente chamuscados para que ficasse claro, quando alguém comenta no espaço público, se está ligado ao Grupo Motengil, à SONAI, etc, etc. Não é? Absolutamente. E isto chama-se efetivamente transparência, mas há aqui outro aspecto que é este. Enfim, nós podemos fazer. Quais são as particulares qualidades que o Dr. Marques Mendes tem para ser consultor de uma das principais sociedades de advogados de Lisboa? Que eu saiba, o Dr. Marques Mendes não é professor universitário, não fez uma carreira académica, não seguiu uma carreira académica. O Dr. Marques Mendes é uma figura política muito influente. O grupo dele está no governo, através do Dr. Miguel Macedo, através da Ministra da Justiça, pertencem todos, se quiser, passa a expressão, à mesma tribo dentro do PSD. O PSD está tribalizado, como sabem, portanto, o Dr. Marques Mendes é, sobretudo, um político. Além disto, tem um espaço privilegiado de público, de comentário. Como disse o Dr. Paulo Moraes, era bom saber... ele é consultado sobre quê? Doutor, o Luís Marques Mendes, deixa-me só dar uma nota, o Luís Marques Mendes foi quem teve a capacidade de, no auge da crise do BES, levar o doutor Passos Coelho a jantar ou a almoçar com Richard ao Algarve. Pois. Porquê? É estas que... O doutor, aqui há coisas que ainda não se sabem, mas que nos fazem preocupação. O doutor Marques Mendes é uma pessoa que ali, semanalmente, dá lições de moral. A todos. A todos. Inclusive a mim, já disse o que é que eu devia fazer com o meu ordenado no Parlamento Europeu. Dá lições de moral a toda a gente. Bom, eu já é a segunda ou a terceira vez que o vejo a justificar-se assim de suspeitas que surgem na sociedade portuguesa. Era bom nós procurarmos resguardar um pouco os nossos telhados, não para que, antes de atirar pedras ou dar lições de moral aos outros. O doutor Miguel Macedo demitiu-se. E há aí muita gente que exulta com a bondade republicana deste gesto. Eu espero que assim seja. Mas olhe que as indicações que há é de que não é tão republicano e não é um gesto com tanta bondade quanto aparenta. Porque... inadvertidamente, inconscientemente, ele estava ligado a pessoas que não eram recomendáveis. Que não são recomendáveis. Ele, a Ministra da Justiça, o Dr. Marques Mendes, porque esta gente... Alguém disse-me uma vez esta coisa magnífica, e que eu repito aqui, António Marinho Pinto, você em Lisboa, tenha cuidado, quando pegar no fio de uma meada e começar a puxar, olhe bem para o lado para ver se a manga de umas pessoas que estão ao seu lado não está a desfazer-se. Percebe? Porque as teias são tantas, tão intrincadas, tantas por debaixo da mesa, tantas familiares, amigos, clientes ligados uns aos outros, que nós muitas vezes não sabemos. São redes verdadeiramente, às vezes, tentaculares, que é impossível. E aqui em Lisboa, com o síndrome de capital de império, que ainda predomina em alguns desconsos aqui da capital, até que o cheiro a canela e a pimenta que ainda há por aí, algumas coisas. Isto é assim. E é por isso que devíamos ter, enfim, alguma moderação quando damos lições de moral aos outros. Ou temos ou não temos telhas de vidro. Se temos, então vamos ter de ser mais moderados. Vamos passar às subvenções vitalícias. Foi uma ideia que juntou o Bloco Central, digamos assim, o PS e o PSD,
concordaram nisso, depois recuaram, houve um recuo político motivado por, ao que se sabe, pelo próprio Pedro Passos Coelho, sentindo algum mal-estar já na sua bancada parlamentar. Esta questão de recuperar as subvenções vitalícias é uma vergonha ou não? É uma vergonha e quem aparece com esta ideia são dois dos deputados com mais interesses económicos em Portugal, que é o José Lelo e Couto Santos, que estão ligados às grandes empresas de construção civil e que, no entanto, continuam a fazer parte do Conselho de Administração da Assembleia da República. Aliás, é curioso que o Presidente do Conselho de Administração da Assembleia da República Portuguesa, Fernando Couto Santos, é ao mesmo tempo administrador de empresas de obras públicas, que é uma coisa que é uma vergonha. Isso também é uma vergonha. Passada esta nota, é evidente que as subvenções vitalícias que os deputados recebem estão suspensas e não podem ser repostas. Aliás, elas não devem ser nem repostas nem suspensas. A lei tem é que ser revogada e tem que se acabar de vez com subvenções vitalícias que, aliás, não existem só no Parlamento. No Banco de Portugal também existem. E na Caixa Geral de Depósitos? Também, mas tudo que é subvenção vitalícia em Portugal tem que acabar, ponto final. Terá que haver, eventualmente, um período transitório de 6 meses, que já é demais, e acabar com isso de vez. Porque, de facto, quem exerce lugares de responsabilidade no Parlamento, no Banco de Portugal, no Estado, tem que ter o mesmo regime de reforma e de pensões que os outros cidadãos todos, ponto final. Mas não acha que é com bons salários, com, entre aspas, algumas mordomias que se pode seduzir bons políticos? Bom, as mordomias têm tido lugar e o resultado está à vista. Portanto, bons políticos não temos tido face às mordomias. Isso não existe. E os políticos não precisam de mordomias. Os políticos precisam de um salário, naturalmente no fim do mês, como qualquer cidadão, que não pode ser um salário insignificante, tem que ter um salário com o mínimo de dimensão, mas depois não precisam de mordomias, precisam de condições de trabalho e quando saem do seu lugar político, têm que voltar à sua profissão. Eu próprio já fui vice-presidente da Câmara do Porto, no dia em que saí voltei à universidade, ao mesmo lugar que tinha antes, e nem me passaria nunca pela cabeça ter uma subvenção vitalícia porque estive lá X ou Y anos, não faz sentido. Portanto, subvenções vitalícias são uma irregularidade, são verdadeiramente até uma inconstitucionalidade, porque não faz sentido que haja cidadãos que têm sistemas de pensão e reforma diferentes dos restantes cidadãos. Não faz sentido, muito menos quando são os próprios que legislam nesse sentido. Maria Pinto, é uma machadada na imagem da classe política esta ideia? Se é que a imagem pode levar mais machadadas, porque está tão ferida já. O que é espantoso nisto é o ar com que alguns deputados e uma deputada do Partido Socialista veio defender esta medida. Isto é chocante, é um insulto à pobreza em Portugal. É um insulto às pessoas que vivem na miséria, lançadas por este governo. Isto demonstra a natureza política deste regime. Política é de utilizar benefícios sobre benefícios. É recriar uma rede de privilégios que se julgava a República tinha abolido em 1910, de privilégios de casta. Os partidos políticos recebem, por ano, 3,10 € por cada voto. Ou seja, o PSD teve 1 milhão de votos, recebe por ano, todos os anos, 3.100.000 € só pelos votos. É o Parlamento, é o Estado, são os portugueses, através da OGE, que pagam todos os seus funcionários, os funcionários que eles escolhem no Parlamento. Pagam-lhes as campanhas eleitorais, pagam de subvenções sobre subvenções. E depois estão 8 anos na Assembleia da República e ficam com uma reforma para o resto da vida. 8 ou 12 anos. Mas é justo ou injusto? É absolutamente injusto, é imoral. Isto é reflexo da decadência do regime político português, em que os partidos políticos que exercem a política em regime de férreo monopólio estabelecem para si absolutos privilégios. Reparem neste privilégio. Nós vemos aí jovens, até das juventudes aí os jotinhas, a andar em carros de alta cilindrada que compraram os partidos sem pagar impostos, nem imposto automóvel, nem IVA. Eles que esmagam os portugueses com impostos, os partidos, isentam-se a si próprios de impostos. Acha normal que os partidos políticos não paguem impostos ao Estado português, como se fossem eles próprios alongamentos do Estado? Por amor de Deus. Quer dizer, isto é absolutamente imoral, isto é um insulto aos portugueses, sobretudo àqueles que foram lançados na miséria e na pobreza nos últimos anos. Já houve uma polémica com o salário que há pouco até referiu do Parlamento Europeu. Trazendo isso para cá, é com bons salários que se conseguem bons políticos ou discorda do Paulo? Ninguém vai para a política, um político sério não vai para a política pelo que lá vai ganhar. Quem vai para lá são os políticos corruptos, são aqueles que vão para lá para se beneficiarem a si próprio.
Esses é que vão para a política e querem sempre mais salários. Há pessoas sérias que estiveram na política e não ganharam nada. Pelo contrário, até se prejudicaram. Há pessoas em Coimbra que estiveram anos no governo, quando chegaram lá, retomaram o seu escritório de advogado, não tinham clientes, tiveram que começar praticamente do zero. Há académicos que saíram da política, voltaram, não tiveram absolutamente. É estas nomenclaturas, mesmo algumas juvenis, outras mais jovens, que querem para si todo o tipo de privilégios. Eu, quando vi a doutora Isabel Moreira, que é uma pessoa que apareceu aí na crista da onda por várias causas fraturantes, quando vejo a defender isto, digo, o que é que estas pessoas pensam que nós somos? Que lhes pagamos isso. Acha normal que ao fim de 12 anos um deputado fique com uma pensão para o resto da vida? Acha normal que um deputado que continua a exercer a sua profissão, ou que tem o seu emprego garantido quando sai, só por estar em exclusividade possa acumular isso? Acha normal que pessoas que estavam numa determinada empresa pública, foram para o Parlamento onde ficaram 20 ou 30 anos no Parlamento, praticamente nunca exerceram o cargo público da empresa e quando sai acumulam uma reforma com um emprego onde nunca trabalhou com a de deputado. Acha que uma pessoa pode estar a receber uma pensão de reforma de deputado e estar ao mesmo tempo no governo e voltar ao governo? Mas dê-me licença, é que isto não faz sentido, eu concordo com o Dr. Marinho Pinto. Agora, o que não passa pela cabeça de ninguém é num período de crise em que o país está em preso pelo povo. As pessoas estão com pouco dinheiro, se mantenha no orçamento de 2015 uma sobretaxa de IRS de 3,5% e enquanto se exige esse esforço ao povo todo, vai-se restaurar as subvenções aos políticos. Isto é um privilégio medieval. Não faz sentido privilégios medievais. Nesta altura é um disparate absoluto. Há uma questão política também aqui, que pode ter algum eco, digamos assim, algum efeito, porque quem recua de facto é Pedro Passos Coelho. Acha que António Costa saiu mal na fotografia neste caso? Acho que saiu mal o PS e o PSD, saíram muito mal. Mas isto é um sinal do novo líder do António Costa. Eu acho que o anterior, o António José Seguro, com ele na liderança isso não acontecia. Isto é um sinal dado às clientelas partidárias. É um sinal, claro, de reconstituir os privilégios que foram abalados nos últimos anos. Estes privilégios não fazem sentido nunca e, portanto, no meu ponto de vista, esta legislação devia ser revogada, ponto final. Agora, neste momento de crise, em que os portugueses estão a ser chamados a pagar 13,5% de IRS em sobretaxa do seu salário, então não se baixa a sobretaxa nem 1%, como Paulo Portas dizia que queria baixar, e vão repor os subsídios aos políticos. Bem, o CDS até se absteve. Isto é tão chocante que o próprio CDS se absteve. Há aqui uma palavra política... Hoje o CDS vai dizer que nem votou. Nem votou, pois. É uma forma de... Mas há aqui uma palavra dizer que eu tenho que não queria dizer, participar no e eu, enfim, estou inserido num partido político, mas tenho que dar aqui uma palavra, uma nota positiva ao Bloco de Esquerda. Porque se não fosse ele trazer aquilo ao plenário hoje, aquilo tinha ficado aprovado. Na Comissão, sim. Sim. Foi aprovado na Comissão pelo PS e pelo PSD. Nem o CDS aprovou isto. Isto demonstra o centrão que está por trás do regime, que está verdadeiramente a dominar este regime. Os interesses egoístas das nomenclaturas dirigentes do PS e do PSD. Mas acha, deixe-me só puxar um pouco por esta questão. António Costa terá provocado algum incómodo de ser o próprio Passos Coelho, ser o PSD a puxar o PS para recuar nesta matéria? Isto faz parte da estratégia política. Estavam os dois envolvidos, aquilo deu para o torto, o Passos Coelho foi o primeiro a fugir, foi o primeiro a saltar a dizer que não. Isto é como dois ladrões que estão apanhados no quintal do vizinho a roubar laranjas. Descobre um salta cá para fora e diz que aquele tipo está a roubar. E ele também estava. Portanto, isto já faz parte da estratégia política. Digamos que foi mais ágil, estava mais do que... Mas o grave é que estavam os dois envolvidos nesta moscambilha, nesta tentativa de reconstituir um privilégio chocante para o povo português, sobretudo num período de crise em que este governo e esta maioria lançou na miséria muitos setores, até da classe média, mas lançou na pobreza largos setores da sociedade portuguesa. E ainda continua a fazer uma pressão muito grande. Reforçar privilégios na classe dirigente, quando o povo passa fome, isso não passa pela cabeça de ninguém, e dá aquele ar, de facto, de uma política feudal e também enfeudada ao regime de negócios e privilégios. Sim, olhar para o seu umbigo, não é? Absolutamente. Vamos para... faltam mais ou menos 3 minutos. Paulo, queria falar do Orçamento de Estado.
que vai para a votação final brevemente. Na próxima semana. O Orçamento de Estado de 2015 eu gostaria de dar 3 notas. A primeira, que não tem só a ver com o Orçamento de 2015, tem a ver com 2014 e nos últimos 10 anos sempre foi assim, que é, tem muitas verbas ocultas. Nós vamos ter aprovado na próxima semana um orçamento em que 500 milhões de euros ainda ninguém sabe no que vão ser gastos. São completamente ocultos no orçamento. Vamos ter verbas do orçamento para financiar o fundo... Eles não estão ocultos. São sacos azuis, lá, mas não tem objetivo ainda nenhum. Ninguém sabe exatamente onde é que eles estão. Todos os anos o orçamento tem isso, sabe? Pois tem. Desde, aliás, o tempo do Dr. Durão Barroso tem sido sempre assim. Só que este ano aumentou, isso sim. E portanto, são verbas que ninguém sabe. Não, mas é que estamos a falar de mais de €500 milhão, que é, por exemplo, superior ao orçamento do Ministério da Justiça. Ou seja, a Justiça em Portugal tem para funcionar menos dinheiro do que os restos do orçamento. É por isso que, se calhar, também a Justiça depois não tem meios, deliberadamente, para que não funcione, nomeadamente em casos de corrupção. Essa é a primeira nota. Portanto, há muitas verbas ocultas, há verbas que vão do Orçamento de Estado de 2015 para financiar o Fundo de Resolução, que tem sido vendido à opinião pública como um fundo que são os bancos que pagam, mas afinal, até agora, quem está a pagar são os portugueses, em 2015 vão pagar também. Bom, e depois há 2 outras notas que eu não podia deixar de referir neste orçamento. A primeira é que a maior despesa do orçamento de 2015 é juros da dívida pública. Ou seja, em Portugal paga-se mais de juros ao setor financeiro do que, por exemplo, em todo o sistema de educação. Isto é uma incongruência, um disparate absoluto, um orçamento que gasta mais em juros do que em todo o sistema de educação. E depois há um aspecto que é talvez a maior mentira orçamental dos últimos anos, que tem a ver com as parcerias público-privadas. Não obstante o Governo andar a dizer, o Parlamento andar a enganar as pessoas, dizendo que anda a poupar nas parcerias público-privadas, no Orçamento de 2015 são revistas em alta as previsões com despesas de parcerias público-privadas para os próximos 20 anos. Ou seja, até 2030 prevê-se hoje que se gaste mais em PPPs do que se previa, por exemplo, há 2 ou 3 anos. E, no entanto, andam-nos a vender que se gasta menos em PPPs, que se poupa em PPPs, quando a revisão é sempre em alta. Este é o grande... É fazer um orçamento penoso, gravoso para os portugueses e pôr uma máquina de propaganda a dizer o contrário. A dizer exatamente o contrário, que vai aliviar, que vai trazer isto, que vai atenuar, que vai reduzir os custos, que vai reduzir a austeridade, quando na verdade faz o contrário. Quando na verdade as pessoas vão continuar a sofrer a austeridade e não se vislumbra alternativa a isso, a não ser a retórica, uma retórica vazia de uma oposição que ao fim e ao cabo tem os mesmos interesses que o partido do governo. O Partido Socialista, sobretudo nesta vertente, António Costa, que já começou a dar sinais e que está rodeado de uma clientela, um exército clientelar maior que talvez o do próprio PSD que está no governo e que tem que satisfazer, cujos interesses rurais tem que satisfazer. Eu vou aguardar pela votação do orçamento e quero ver, mais uma vez, a posição dos vários partidos e, sobretudo, ver qual é a justificação que o doutor Paulo Portas, essa libelinha que anda aí a saltitar de nenúfar em nenúfar sempre, e por entre a chuva sem se molhar, quero ver que palavra é que ele tem a dizer aos contribuintes portugueses. O CDS, que já foi o partido dos contribuintes, já foi o partido dos reformados, já foi o partido dos ex-combatentes, já foi o partido da lavoura, dos agricultores, agora vamos ver o partido de quem é que vai ser. Já enganou esta gente toda. Agora vamos ver quem é que vai enganar da próxima vez. Pode voltar às feiras, não é? Não volta. Ele se volta às feiras corre riscos. Ele o que andou... Sabe porquê? Ele até nas filas dos centros de saúde apareceu de madrugada. E sabe, a fazer propaganda pelos idosos, a dar beijinhos nos centros nos lares, nos centros da terceira idade, nas feiras a dar beijinhos com aqueles bonés que ele põe. Sabe o que é que ele fez quando chegou ao governo? Gastou mais de €1.000 milhões em 2 submarinos. Melhorar a qualidade de vida dos idosos que ele enganou durante a campanha eleitoral, dos agricultores, dos ex-combatentes, dos contribuintes, isso nunca. Eles, quando lá chegam ao poder, aquilo enfim, é para eles que eles olham. Mas já agora dou-vos uma notícia que já pusemos no ar, graficamente, mas há buscas no Grupo Lena, em Leiria, relacionadas com a investigação do processo Monte Branco. Muito branco. Boa noite, até para a semana. Boa noite. Boa noite.